Presidente da Casa, o vereador Joel Macopi, cumprimentar também as vereadoras, vereadores, pessoas que nos acompanham na mídia, ao ex-vereador Adolfo Butzki, seja bem-vindo. Da continuidade ao meu pronunciamento da semana passada, que é a defesa de alguns servidores da Câmara, da Prefeitura, Alice Eble, Junine Berra e Carlos Carla, eles montaram essa defesa. Eu venho aqui dar continuidade, então, já que semana passada o meu tempo não foi suficiente. Item 21, da existência de superfaturamento. Não há outros orçamentos, bem como tratação de preços, que comprovem tal fato. Somente argumentos de uma infundada acusação, substituição do anexo 1 do edital, sobre a qual se encontra a afirmação no próprio relatório, de que não há comprovação, na folha 184. Ainda há relatos de que outras empresas se sentiram prejudicadas e que a descrição era restritiva, bem como qualquer empresa, considerando o volume do negócio. Se o edital tivesse sido ilegal, poderia ter impugnado judicialmente. Também não se tem conhecimento de que a municipalidade recusou fornecer documentos ou informações sobre o certame licitatório a qualquer possível interessado. Direcionamento do processo, item 22. O uso do catálogo da empresa não significa que o objeto seja direcionado. É uma referência para a descrição, visto que era o modelo que interessava a administração municipal, mas não necessariamente o interesse é do aludido fornecedor. Como anteriormente mencionado, se algum interessado considerou o edital restritivo, poderia ter interposto recurso das esferas administrativa e judicial, o que ninguém o fez. Da mesma forma, a própria Câmara de Vereadores, já que suspeitava da aquisição, poderia ter questionado o edital, visto que possui o dever de fiscalizar. Infere-se da Constituição Federal, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Destaco que, se o processo licitatório fosse direcionado, não teria sido publicado no Diário Oficial do Estado, o que proporciona ampla visibilidade à concorrência. Item 23, negociação prévia. Ao contrário do que se alega, não há nenhuma comprovação da negociação prévia entre a administração, apenas suposições. É incontroverso que a municipalidade, ao ter interesse em adquirir um britador, teria que entrar em contato com algum fornecedor a fim de pesquisar preço, coletar dados para a descrição, escolher o modelo que melhor se adequa aos interesses da população, o que não se leva a presumir que houve negociação prévia. Do item 26, prazo de entrega de 10 dias. Qualquer interessado poderia ter impugnado administrativo ou judicialmente tal exigência. Do item 27, formalização de sessão pública de pregão. Não há provas nem indícios de que a sessão não ocorreu. Existem apenas suposições por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. A tomada dos depoimentos ocorreram quase um ano e meio após a sessão, sendo óbvio que ninguém se recordaria muito bem de fatos que ocorreram após decorrido o referido lapso temporal. O fato de não se ter muitas lembranças sobre o dia não comprova que a sessão não existiu. Aliás, em diversos pontos do relatório, a comissão denunciante dá a entender que houve a sessão, como afirmar constantemente que o senhor Marco Vinícius Pereira de Carvalho foi o pregoeiro. Do item 29, propina. Tal acusação é leviana, a comentar de sua introdução. Temos conhecimento da fragilidade desta tese, mas é dever desta comissão parlamentar de inquérito levantá-la, pois se houver suspeita de órgãos externos de controle poderão quebrar o sigilo fiscal, financeiro e telefônico dos envolvidos, para apurar se houve realmente pagamento de propina. Ora, se a tese é frágil, a comissão de inquérito tem a exata noção da leviandade que comete ao afirmar tal coisa. Questiona-se: quais indícios de que os membros da comissão de licitação teriam recebido propina? Neste caso, consta no próprio relatório que a tese é frágil, mas que seria dever da comissão levantá-las. Qual dever se sabe ser inverídico? O dever de atrapalhar o andamento dos trabalhos da administração municipal e acusar injustamente servidores que a comissão parlamentar de inquérito julga serem do partido do prefeito.
E mesmo afirmando isto, a comissão de má-fé acusou os servidores sabidamente inocentes de receberem propina e divulgarem nos meios de comunicação uma denúncia grave, sabendo não existir comprovação. Código do Código Penal, artigo 339. Dar causa à instalação de investigação policial, de processo judicial, instalação de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. Analisando as penas combinadas ao crime de denunciação caluniosa, observa-se que não é cabível os benefícios de transação penal, tampouco os da suspensão condicional do processo. É da Lei 9.099 do Juizado Especial Civil. No artigo 61, considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais, os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, acumulada ou não com multa. E ainda, no artigo 89, nos crimes em que a pena mínima for combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor suspensão do processo por 2 ou 4 anos, desde que o causado não esteja sendo processado e não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Nesta senda, é notório que as consequências de condenação criminal transitada em julgado. Percorrendo o relatório, verifica-se que a Comissão Parlamentar de Inquérito objetiva enquadrar o prefeito nos crimes previstos no Decreto 201 de 1967, ou seja, inquérito, visa a cassação do prefeito. Contudo, saliento que deveria, no mínimo, ser observados os preceitos legais para a formulação da comissão. No artigo 5º, o processo de cassação de mandato de prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia ou de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos de processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente de vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, há vereadores impedidos de participar da comissão, pois fizeram o requerimento para a estação da CPI com o juízo pré-formulado, o que ocasiona a nulidade do inquérito. Diante do exposto, requer-se a exclusão dos membros da equipe de apoio do inquérito. Nesses termos, pede deferimento Alice Helena Eble, Janine Berri e Carlos Cava. Então, essa aqui é a defesa deles, né? E quiseram que eu fizesse a leitura. E eu tenho plena convicção que muitos servidores que foram apontados na investigação da CPI são inocentes, são pessoas que têm suas atribuições lá na Câmara, são convidados a fazer parte das comissões, e que assim o fazem, um trabalho extra ao que foram contratados. Então essa aqui é a defesa deles. Ainda na tarde de hoje, fiz 2 pedidos de previdência, um para o cascalhamento e patrulhamento da Tifa Pacheco, lá no Passo Manso, e outro aí no braço da ilha, que é ajeitar uma entrada lá da propriedade da dona Tereza Coelho, para que o leiteiro possa fazer a coleta do leite. Eu tinha para tarde de tarde hoje, é isso, senhor presidente, muito obrigado.